Você falou da última vez que a gente pode estar caminhando para um terceiro conflito mundial. Até seria interessante da gente analisar. Não tô dizendo que o pessoal às vezes pegou o nosso pé, porque quando a gente falava de guerra, aí a gente falava, pô, olha só o jeito que eles falam de guerra. Como se fosse legal, Como se fosse legal, não é isso. Tá maluco. Eu tô falando no sentido de que se tem essa tecnologia disponível, se tem coisa sendo desenvolvida... Se é que é verdade. Tem coisa sendo desenvolvida pelo governo americano que a gente não sabe, tem disputa espacial aí correndo, né? Tem uma corrida entre Estados Unidos e China. E Rússia. Eu queria que você falasse sobre essa questão desse terceiro conflito. Sim. Seria um conflito a ponto de, como você falou, de repente jogar a humanidade, ou o que sobrar dela, para a Idade da Pedra. Eu acho que o objetivo é esse. E além disso, qual que seria o start? O start? O primeiro start vai ser uma guerra entre Israel e o Irã. Esse vai ser o esquenta. E o Irã enquanto Estado, não nada paralelo. Como assim? O Irã mesmo. O Irã mesmo. Uma guerra entre dois países, Israel e Irã. Isso a gente vai ver, segundo as análises, vai aparecer os primeiros ataques com bombas atômicas desde a Segunda Guerra Mundial. Isso vai chocar o mundo. Depois disso, vem uma pandemia nova. E essa pandemia vai jogar o mundo num caos também. Aí vem a Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e China. É isso que está programado. Deus queira que não aconteça. Estou torcendo aqui, orando. Mas o que está sendo comentado é isso. Como é que você sabe disso, Daniel? Aí são os informantes que falaram, né? Essa informação veio em 2007... para um jornalista, e ele revelou só em 2010, porque ele achou que era muita viagem. E nessa informação que ia ter uma pandemia, ela ia começar na China, depois ia se espalhar para o mundo todo. Então, depois que eu vi essa confirmação, eu falei, acho melhor ficar de olho no que esse maluco falou. Então o cara falou com 10 anos de antecedência. A mesma fonte da pandemia tá falando agora sobre a guerra. Não, é aquela informação lá de 2007. A mesma informação. Então, de 2007 que foi revelado em 2010. Então você tá falando... O nome do cara é Bill Ryan. Você sabe como é que procura isso no YouTube? Bill Ryan The Anglo-Saxon Mission, a missão anglo-saxã. É assim que você vai achar fácil. Você vai ver o cara falando, me passaram essa informação, o cara não quis dar o seu nome verdadeiro, eu entrevistei ele, e a entrevista tá toda por escrito, grandona lá, ele escreveu tudo, e depois ele fez um vídeo de 15 minutos comentando a situação. Então tem a entrevista por escrito e tem o vídeo. A entrevista é só Bill Ryan conversando com um anônimo, né? O cara não falou. Porque o cara não tava conseguindo mais guardar essa informação. O cara falou, tem que falar. Só que aí ele falou, em 2010, eu me lembro, na época eu vi esse vídeo, que esse cara participava de um grupo chamado Project Camelot. E eu assisti as entrevistas que eles faziam. E eu vi ele falando isso, que eu falei, esse cara tá falando que vai acontecer, vamos ver, né, se vai acontecer. Só que, quando teve a pandemia em 2020, aí eu falei, rapaz. Aí eu lembrei, todo mundo começou a falar do vídeo. Falei, o vídeo é quente, hein? Então ele fala isso no vídeo. São três coisas, a pandemia, guerra Israel e Irã, e aí uma outra pandemia e a guerra entre Estados Unidos e a China. Então, teoricamente, são 4 coisas, ele acertou uma já. Então, ele tá com 25% de acerto. Mas é um acerto estranho pra caramba, porque o cara acertou com 10 anos de antecedência. Então, você fica... Aí você olha o que tá acontecendo no Oriente Médio, você vai ver que no dia 10 de setembro de 2023, eles criaram o IMEC, que é o India, Middle East, Europe Economic Corridor, né, que é para competir com quem? Com a China, com a Rota da Seda chinesa. Então, Israel, junto com a Índia, junto com vários outros países, com os Estados Unidos, obviamente, criaram um projeto para competir com as Rotas da Seda. Isso envolve uma rota comercial que sai da Índia, passa pelo Irã, passa pela Síria, o Líbano, chega até Israel e de Israel vai para a Europa. E isso envolve também um novo fornecimento de gás natural para a Europa, substituindo os gasodutos Nord Stream da Rússia. Porque eles descobriram gás natural no ano 2000, os americanos descobriram no litoral de Gaza, chama Marinha de Gaza, ou Gaza Marine. Se você quiser pesquisar lá, Gaza Marine, em inglês, você vai ver essa história. Uma das maiores reservas ali de gás natural do mundo. Lembrando que a segunda maior do mundo está no Irã, né? E a ideia é eles extraírem esse gás ali do litoral da faixa de Gaza, refinar no Egito e mandar de barco para a Europa, substituindo a Rússia. Só que para fazer isso, primeiro eles precisavam pacificar a faixa de Gaza.
Eles já estão pacificando, né? Pacificando na ótica dele, né? Porque quem tá em Gaza é o apocalipse, destruição. Né? O apocalipse. Não tô falando pacificando, que é o que eles falam, é o termo que eles usam, né? E aí, no dia 22 de setembro de 2023, o Benjamin Netanyahu foi à Assembleia Geral da ONU e mostrou o novo mapa do Oriente Médio sem a... Mostrou. Sem a faixa de Gaza e sem a Cisjordânia. Sim, ele mostrou. Os caras, pô, cadê a Cisjordânia e a faixa de Gaza? Não. Ah, não tem mais? Não, isso aqui esse é o novo mapa do Oriente Médio. Então, assim, pela primeira vez houve um ataque direto do Irã contra Israel, né, em abril de 2024. Foi a primeira vez que eles jogaram bomba diretamente um pro outro, desde 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido. Então, assim, a gente está vendo um aquecimento dessa briga entre Israel e Irã. E a gente sabe que os Estados Unidos têm interesse nisso, né? Porque Israel é representante dos Estados Unidos no Oriente Médio. Antes era Israel e vários outros países, como o próprio Irã e a Síria, né? O Irã tinha o Shah Reza Pahlavi, que era representante dos Estados Unidos. Aí fizeram a Revolução Islâmica, com a Revolução Islâmica com Ayatollah Khomeini, aí passaram pro time da Rússia, né? Porque a guerra que teve no Afeganistão naquela época também, com os Mujahideen, quando Bin Laden foi treinado pela CIA, obviamente, né? Foi um projeto da CIA. Então, assim, vai ter essa guerra atômica entre Israel e Irã? Não sei, mas está esquentando. A gente sabe que o Irã, quando retaliou contra Israel, depois que eles explodiram a embaixada iraniana na Síria, eles jogaram mísseis balísticos intercontinentais, né? Porque lá em Israel tem o Iron Dome, né? Que são mísseis que derrubam os mísseis. Tem o Iron Beam, que é pouco falado, mas existe também, é muito melhor, que é arma de energia direcionada, são lasers, né? Cada míssil do Iron Dome, que sai para derrubar um míssil do Hezbollah ou dos Houthis no Iêmen, custa $60 mil, né? Agora, cada vez que ele usa um laser para derrubar um míssil, é $10 o custo. Então é muito mais em conta, né? Mas eles também têm o projeto, acho que é projeto Arrow, que aí não é para derrubar míssil normal, é para derrubar míssil balístico. Então eles usaram porque quando explode, como é na fronteira da atmosfera, dá uma bolha azul assim, ó. Dá um blob, né? Então a galera filmou, eles estavam mostrando os mísseis explodindo. O Iron Dome, isso aqui, de repente, lá em cima, uma bolha. O cara falou, esse era um míssil balístico. Foi interceptado fora da atmosfera. O negócio, então, é de última geração, porque o ICBM super. Ali do lado é rapidinho pra chegar. Sim, porque muito rápido. O ICBM, que é um foguete, né? Sim. Ele... é 1 minuto. Ainda mais Irã e Israel relativamente próximo. É bem próximo. Então, assim, é 1 minuto pra analisar. O negócio tem que ser muito preciso. Porque ele sai da atmosfera um pouco, né? Ele faz uma elipse. Chega a sair um pouquinho. Sai. Entendi. Ele navega... Se um míssil sair da Rússia e for para os Estados Unidos, ele vai passar fora da atmosfera. O que Israel faz é o seguinte, ele separa em graus de classificação. Sim. A primeira classificação é, esse daqui precisa ser interceptado... Isso. Ou não. E é uma inteligência artificial que faz isso. Se esse daqui, por exemplo, vai cair no mar, vai cair no deserto. Vai cair numa área não habitável. Por que eles fazem isso? Porque custa $60 mil cada míssil derrubado. Então, alguns, eles não destroem. Eles deixam cair. Outros, quando eles já mapeiam que o lugar é um lugar que tem população, aí eles dão um jeito de às vezes passa um ou outro, né? Acaba passando quando não tá preparado, né? Que foi o que aconteceu lá em 7 de outubro, né? Então, o Hezbollah, ele tem uma quantidade de mísseis que o Iron Dome não dá conta, não. Ele tem, eu não me lembro o número certo, mas são mais 100 mil mísseis de alta geração. Se eles mandarem tudo de uma vez, o Iron Dome não dá conta. Se eles fizessem isso, aí Israel ia ter que usar a força aérea, que é a maior preocupação, né? Porque aí Israel ia pro espaço aéreo sírio ou libanês, no caso do Hezbollah é libanês, e aí ia ser uma guerra aberta entre os países. E aí, vamos supor, né, a análise do cenário que preocupa. O Líbano, com o Hezbollah, começa a lançar 40 mil mísseis ao mesmo tempo. Israel vai ter que sair com os aviões para ir lá e derrubar as bases de onde esses mísseis estão saindo, porque o Iron Dome não dá conta. Aí o Líbano vai falar, opa, vocês estão me atacando diretamente com aviões? Aí, pessoal, eles estão me atacando. Aí a Síria entra, aí o Iêmen entra, aí o Irã entra. Então, esse que é o medo. Aí, se todo mundo vier para cima de Israel... e Israel se sentir numa situação de, cara, vou perder, aí eles entram com a Operação Sanção, que é um negócio terrível, né?
Operação Sansão é daquela história de Sansão que ele estava preso pelos filisteus, cego, né? Aí ele falou para Deus, pô, me dá aquela força de novo aí, só mais uma vez. Aí ele tá no palácio dos filisteus, ele agarra uma coluna, que ele se ligou que era a coluna que segurava o prédio todo, ele derruba a coluna, em cima dele, ele morre, mas ele matou 3.000 filisteus naquele dia. Então é tipo assim, eu vou morrer, mas vou levar todo mundo comigo. Então isso é a Operação Sansão, né? Que é a ideia é essa, a gente sentir que a gente vai perder, a gente vai soltar bomba atômica pra cima de todo mundo. Eu perco, mas eu levo vocês pro buraco junto. Então esse que é o cenário sinistro por causa dessa doutrina militar israelense, né? Que a galera fica com medo. Mas depois que os pagers explodiram e eles mataram uma boa parte da liderança do Hezbollah, escalão, né? Deu uma acalmada um pouco. Os caras, pô, melhor não mexer com esses caras não, né? Vamos segurar um pouquinho. Aí deu o que será que eles têm que a gente não tem? Pô, deu uma acalmada. Fora aqueles mísseis que perfuram o subsolo para até chegar no bunker, né? Chega no bunker. É cada tecnologia que... Tem uma tecnologia que foi usada no ano 2020, que Israel usou no Oriente Médio, que é um míssil que ele não explode, não. Ele abre e ele tem um monte de hélice. Então eles viram que o cara que eles estavam procurando lá estava numa varanda, o míssil veio e fez pizza do cara, picadinho. O troço vem rodando assim. Eu sei o nome, tá no meu livro A Beira do Abismo, eu não lembro o nome dessa tecnologia. Mas vocês verem o nível do negócio. Qual que é a lógica disso? Evitar dano colateral, né? Você joga um bombom no prédio, mata gente inocente, dá aquele problema de relação pública violenta, né? Opinião pública internacional. Então os caras têm tecnologia muito louca, né? O Trump, ele deu uma certa briga lá com o Netanyahu. E o Trump aceitou um tratado de paz. Você acha que acontece? Se efetiva mesmo? Vai acontecer em algum momento. Não só o tratado de paz, deve ser agora nessa gestão do Trump, mas o tratado de paz vai, dentro dos dispositivos, vai ter a solução dos 2 estados, né? Que é sempre tão falada, mas sempre sabotada. Até primeiros ministros israelenses que quiseram fazer isso foram mortos por causa disso, né? Sempre quem quer fazer isso acorda com formiga na boca, né? Porque tem interesse que a guerra continue. Mas eu acho que com o Trump vai acontecer. Eu acho que a chance disso acontecer é bem razoável. Eu diria que é 50%, que no meu critério é grande. E um dos dispositivos será o seguinte: olha, Palestina, nós daremos para vocês finalmente um estado, mas vocês vão ter que liberar um monte do templo para a gente reconstruir o templo de Jerusalém. Então serão eventos assim de uma importância não só geopolítica e histórica, mas espiritual também, porque na Bíblia diz que essa é a falsa paz que precede a grande destruição.